Bom, gente, então voltando aí, vamos continuar aqui com a análise do que as nossas portarias falam sobre o CAPS. Então joguei aqui umas palavras em verde, vermelho, umas palavras-chave que é sempre importante vocês terem em mente quando vocês vão fazer prova de primeira fase e tal, e também acho que ajuda a fixar aí também, né? Então o CAPS ele tem a meta de prevenção, ele busca a redução de danos, tratamento para as pessoas, relações intersetoriais, busca-se ampliar o acesso, tem que se orientar pela lógica do território, tem que ter um CAPS em cada local para que não seja difícil para as pessoas acessarem. Tem que acabar com os estigmas, tanto o estigma daquele que usa quanto do próprio sistema. Diversificação das ações, as ações têm que atender aos interesses dos usuários e não o contrário. Então, além disso, assim como eu falei da vigilância socioassistencial, que a pessoa tem que sair do seu gabinete para ver quais são as situações de violações de direitos nas comunidades. Também, né, os psicólogos estão fazendo um tratamento. Vamos supor, alguém está vinculado ali ao CAPS, está fazendo um tratamento regular, vai toda semana, de repente eles somem por 2 semanas. O psicólogo vai lá na casa, o que está acontecendo? Por que você não foi? Está tudo bem? Você precisa de alguma ajuda? Então, a diversificação, lógica do território, tudo isso faz parte desse trabalho, desse serviço prestado pelo CAPS. Além disso, né, eu disse que eu ia comentar com vocês sobre eficácia comprovada. Quando a gente fala sobre o uso de drogas, existem muitas mistificações sobre o melhor tratamento, sobre a forma de cuidar, sobre a forma de lidar com esse problema, né? Sempre falando do uso problemático de drogas. Eficácia comprovada, né? Aí chega aquela ONG, com boas intenções ou não, e fala, ó, aqui é uma comunidade terapêutica, renascia com Cristo, e vai te prometer que você vai entrar aqui dentro, Deus vai te salvar. Você vai sair daqui uma pessoa ótima. O que a gente tem que fazer aí dentro? Você vai aqui, você vai ficar rezando todo dia, você vai trabalhar numa horta, você vai conversar aqui com as pessoas. Isso não é política pública. Se você quer procurar isso, você quer ir atrás de religião, você acredita na coisa, fica à vontade, mas isso não é política pública, isso não pode ser prestado por meio do poder público, muito menos por ONGs governamentais ou não governamentais conveniadas com o poder público. A diretriz da eficácia comprovada, ela tem que ser tida por norte, tanto pelo CAPS quanto pela própria RAPS, né? Você não pode ofertar para aquelas pessoas aquilo que você crê que possa ser bom. Você tem que ofertar aquilo que comprovadamente já foi tido por A mais B, que vai trazer benefícios para as pessoas que você está atendendo. Anteriormente eu falei para vocês guardarem que comunidade terapêutica não é a mesma coisa que serviço de residência terapêutica, né? Comunidade terapêutica, embora seja um serviço previsto aqui nessa portaria 3088 de 2011 da RAPS, é um serviço que tem ganhado um estigma muito grande, justamente em razão de serviços que têm sido prestados por organizações não governamentais que vendem esse tipo de cura, né, uma cura espiritual, religiosa e por aí vai, seja baseada em qualquer tipo de religião, e que muitas vezes, na verdade, oferece muito o contrário, né? São tanto adultos quanto adolescentes que buscam esses serviços, são serviços privados, ou seja, nos mais das vezes eles não são inscritos nos conselhos de direitos, nem seus programas, nem a própria inscrição é realizada. Por conta disso, Conselho Tutelar, Judiciário sequer sabe da existência de alguns desses lugares, não há fiscalização nem do Ministério Público nem da Defensoria Pública. O Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania da Defensoria Pública fez um trabalho muito bacana no ano passado e retrasado, buscando comunidades terapêuticas estado afora que não tinham inscrição no CMDCA para fazer justamente uma verificação, ver como é que era lá dentro. E pasmem, muitas vezes os coordenadores desses núcleos foram barrados por seguranças grandes que se utilizaram de força física para impedir a entrada dos defensores, dizendo que ninguém entrava ali dentro. Porque ali dentro era coisa particular e que ninguém podia entrar lá dentro. Ainda que eles tivessem se identificado como defensores públicos e tudo mais.
posteriormente, não sei se o Ministério Público acompanhou, se chamaram a polícia, não sei o que foi, conseguiram entrar. Mas posteriormente é que nem quando você vai fazer visita em cadeia. Você não avisa que você vai. Porque se você avisa que você vai, você sempre vai ver alguma coisa muito mais maquiada do que de fato é. Né? Então aí quando eles entraram lá de novo, as pessoas já estavam mais arrumadas, coisa e tal. Mas o que eles receberam? Muitas denúncias de violência, maus tratos. Então a pessoa se interna no local para, em tese, se curar, né? Baseados em princípios cristãos, e seja lá o que for, e ele encontra tudo diferente dos princípios cristãos, né? Talvez não a parte de, né? Então estão personificando Cristo ali dentro, estão sendo torturados, só se for nesse tipo de aspecto. Então, né, eu sugeri para vocês no intervalo outro documentário da Débora Diniz, A Casa dos Mortos. E esse documentário ele traz uma realidade vivenciada por ela em HCTPs Brasil afora, que são hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, os antigos manicômios judiciais. E aí mostra algumas realidades bem complicadas, principalmente de um HCTP chamado A Casa dos Mortos. Esse nome foi dado por um dos internos lá da casa, que mostra um pouquinho como é a realidade de uma instituição total que cuida de pessoas que têm transtornos mentais. Né? No mais das vezes elas são largadas lá porque elas causam tumulto, transtorno para as pessoas com quem elas convivem, e na verdade quanto mais tempo você conseguir deixar aquela pessoa longe do convívio social, para os que estão fora, melhor. Então esses estabelecimentos que vêm prestando esses tipos de serviços de comunidade terapêutica, principalmente esses que não estão inscritos em CMDCA, que não estão com seus programas de acordo, que não tem fiscalização, eles têm vendido um tipo de serviço que é muito diferente disso que a gente está falando. É realmente charlatanismo, né? A venda de algo que não existe, e aí você chega lá para se tratar e você é maltratado, você não tem comida, você é obrigado a ficar rolando com fezes e por aí vai. Então foram encontradas muitas coisas bem complicadas nesse local. Mas enfim, na verdade o serviço de comunidades terapêuticas não deveria ser isso, deveria ser um local de fato onde você poderia ter tratamento relacionado a álcool e outras drogas, e que simplesmente é um local que fornece abrigamento, e que normalmente é destacado, é no local, né, que é mais contato com plantas, trabalhos manuais, coisa e tal, que é separado. Você vive em comunidade. E aí, quando você vive em comunidade, você conhece o problema do outro, isso te serve de experiência e vice-versa. Até você encontra amparo, né? Porque no mundo de super-heróis, onde você é o único que cai, né? Você é o único que tem recaídas, você é o único que é o pior de todos são perfeitos, né? Você acaba se sentindo cada vez pior, mas quando você se encontra num ambiente onde todos são iguais, você até tem mais força para poder sair daquela situação que você se encontra. O serviço de residência terapêutica ele é totalmente diferente. Como eu falei, ele visa estratégia de desinstitucionalização. O serviço de residência terapêutica, ele diz respeito àquela pessoa que permaneceu um longo tempo institucionalizada por questões relacionadas à saúde mental e que, como seria muito ruim jogá-lo de um momento para outro em liberdade, ele permanece nesse momento, nesse local, essa residência terapêutica, que é um meio intermediário onde ele pode experimentar a liberdade, mas ele ainda está ali. Não tem nada a ver com o regime semiaberto, ele não está preso, ele pode ir a hora que ele quiser, é simplesmente um local onde ele não vai ser abandonado, ele vai ter um amparo, né? Ele não está totalmente por conta própria ali sozinho para, né, para ficar ali às suas próprias custas, mas a meta desse serviço não é a permanência, é realmente te dar condições para você se emancipar e você poder viver a sua vida em meio, né, liberdade, por aí vai. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro que sim. Eu peguei um caso e que a mãe do rapaz, né, um rapaz que tinha problemas mentais, eu até esqueci esquizofrenia, isso. E ele ficava nessa residência terapêutica. E eu lembro que ela pegou a curatela porque a pessoa que era dessa residência... Era residência terapêutica ou inclusiva? Então, agora eu não sei, porque como eu não tive contato, assim, eu só fiz a curatela para a mãe. Só que a pessoa que cuidava dele, ela falava que era uma residência terapêutica. Então, mas é que aí tem... Ela queria ficar com a curatela, mas ela falou que a pessoa lá ficava todo com o dinheiro dele. Mas é assim, a pessoa dá o dinheiro ou o governo assume toda essa... Então, residência terapêutica é isso que eu falei para vocês. É o serviço previsto na RAPS, que visa a desinstitucionalização de alguém que permaneceu muito tempo institucionalizado por conta de uma questão de saúde.
normalmente relacionada a álcool e outras drogas. Uma questão como essa que você está me trazendo, normalmente diz mais respeito à residência inclusiva, que é aquele serviço que está tipificado na Resolução 109 de 2009 da assistência social, do CNAS. Agora, se a pessoa te chega e fala que é terapêutico, ele pode tanto estar errando e falando mais de um senso comum, porque dão um amparo para ele, quanto de fato se referindo a esse serviço. Se for a esse serviço, ele está sendo desvirtuado, porque não é para isso que ele serve. E aí a gente está gastando dinheiro público com algo que, primeiro, deveria ser destinado para outras pessoas, e a gente está dando uma atenção que não é a mais adequada para essa pessoa. Ela deveria estar numa residência inclusiva, se é o caso. Então, talvez ela não soubesse falar o nome, né, corretamente, provavelmente isso. Mas ele foi encaminhado pelo médico do INSS. Pode ser. Aí você me falou sobre dinheiro, né? Então. As residências inclusivas, elas são prestadas pelo poder público, seja por organizações governamentais ou não governamentais. Não é porque a organização é não governamental que ela deixa de ser de graça. Né? A relação entre a ONG e a prefeitura é uma relação de convênio entre elas. Você, como usuário do serviço público, não tem nada a ver com essa ONG. Você vai direto no poder público no caso de qualquer tipo de responsabilização. Ela é só um intermediário. Se ela fez alguma coisa errada, você vai no poder público. Então, ela, para você, é a porta de entrada do poder público. Você não tem que pagar para ter direito a isso. Agora, outra possibilidade seria simplesmente você ter um particular que está prestando esse serviço e cobra para isso. Como, por exemplo, são as casas de repouso para idosos. Você tem esse tipo de ambientes para idosos prestado pelo serviço público? Tem, mas você tem muitas residências desse tamanho, né, desse serviço, que são prestadas pelo particular e que não tem nenhum tipo de convênio com o poder público, totalmente diferente. Então, normalmente, famílias mais abastadas procuram esses lugares que são alheios, né? Mas lembre-se, sempre que a gente está falando sobre infância e juventude, é obrigatória a inscrição no Conselho de Direitos respectivo. Então, como foi indicado pelo médico do INSS, eu não entendi. E aí ficou uma briga, assim, porque até quando o oficial de justiça foi para fazer a visita e tal, eles não abriram o lugar. Ele teve que ir 2 vezes. Aí eu lembrei agora que você falou, né? Que acabou chegando nesse local, arrumou tudo e só depois deixou a pessoa entrar. É um serviço aberto, lugar de referência de cuidado e proteção para usuários e familiares em situação de crise e maior gravidade, como por exemplo recaídas, abstinências, ameaças de morte, por aí vai. Ter disponibilidade para acolher casos novos e já vinculados, sem agendamento prévio. E sem qualquer outra barreira que dificulte o acesso. Quando alguém dá entrada no CAPS AD3, compete aos responsáveis pelo CAPS produzir em conjunto com o usuário e seus familiares o projeto terapêutico, Ai, caramba. Tô ficando gaga aqui. O projeto terapêutico singular. Isso, agora sim. Projeto terapêutico singular. Vocês já viram mais ou menos como funcionam os PIAs? Não, nem sabe o que eu tô falando. É grego. Tá, a gente vai ver isso mais pra frente. O projeto terapêutico singular é basicamente um projeto, né, em que você vai construir junto com o usuário e com a sua família todas aquelas metas que você pretende construir, tudo aquilo que você pretende oferecer e também algumas condições que o usuário e a família têm que cumprir. Né? Então, nós vamos fazer dessa forma, você vai fazer dessa forma, o objetivo é esse, por aí vai. Geralmente seria como um PIA, só que questão de álcool e outras drogas para, sei lá, tratamento ou não? Então, deixa o PIA de lado, porque eu vou falar sobre o PIA mais tarde. Para não dar confusão na cabeça de ninguém, vamos fazer desse jeito.
O projeto terapêutico singular é isso, é um projeto que é feito em conjunto com a família e com o usuário, e isso é muito interessante porque, entendam, quando a gente fala de pessoas com transtornos psicológicos, normalmente a gente fala de pessoas que são relegadas a objetos, que não têm a sua vontade considerada e que são simplesmente largadas. Historicamente sempre foi assim, né? Você sempre largou os indesejados em locais onde as pessoas pudessem ser esquecidas. E quando a gente fala que nesse projeto terapêutico singular você vai trazer o usuário para, junto com a equipe de saúde, seus familiares, traçar as metas de evolução, isso é praticamente revolucionário. Porque você reconhece naquele usuário um sujeito de direitos, você reconhece a autonomia do paciente e você possibilita que ele, inclusive, possa questionar quais são os métodos empregados pelos médicos. E, inclusive, a família participando disso, né? Porque se a família é um... voltando um pouco para o que a gente tinha falado, do princípio da matricialidade, né? Se a família é o núcleo inicial onde a pessoa se desenvolve, não é porque você virou adulto que isso vai deixar de ser verdadeiro, né? A família continua sendo aquele ponto de apoio que você tem para continuar seu tratamento. Então, se assim ou a família ela é convidada a participar, inclusive a participar desse projeto terapêutico para poder se comprometer e melhorar a qualidade de vida da pessoa. Isso é eficaz aqui em São Paulo? Existe? Bom, existe. A pergunta é essa, existe. Se é eficaz? Não sei porque eu não trabalho aqui, né? Em Santo André funciona. Aí tem gente que acha ruim porque não funciona do jeito que eles queriam, mas todo mundo sempre espera respostas mágicas. E, infelizmente, a gente não vive no mundo mágico que tem respostas mágicas para todo mundo. Mas, pelo menos na cidade onde eu trabalho, os profissionais eles são competentes, eles são organizados, eles tentam fazer o melhor possível. Infelizmente, a gente teve um certo desmonte na saúde mental no nosso município com essa nova gestão, o que acabou trazendo alguns prejuízos. Mas a gente vai trabalhando da forma que dá, né? Muito bem, continuando. Deve esse CAPS 3AD promover cuidados às famílias dos usuários, independentemente da vinculação do usuário àquele serviço de CAPS AD. Porque olha que interessante, quando você tem alguém com uso problemático de álcool e outras drogas, ele não é um problema só para ele mesmo, ele é um problema para as pessoas que convivem com ele. Então, isso também é uma fonte de problemas psicossociais para as pessoas que vivem com ele. Essas pessoas que convivem com eles também merecem um amparo, inclusive especializado na saúde mental, para que elas possam, inclusive, compreender qual é a melhor forma de lidar com essa pessoa que está passando por um momento complicado. Inclusive em relação aos estigmas que a pessoa sofre. Então essa também é uma das questões que o CAPS 3AD tem que enfrentar. A atenção integral ao usuário do CAPS AD3 inclui orientação e, dentre outros, oferta de medicação assistida e dispensada. O próprio CAPS 3AD tem que ofertar medicação. Atendimento à família individual e em grupo, estimular o protagonismo dos usuários, fornecimento de refeição diária, aos pacientes assistidos, e a permanência de um mesmo paciente no CAPS 3AD, porque eu falei para vocês que tem os leitos, né? Só que aquilo é extremamente para ser pontual, não é para você ficar ali muito tempo. Mas no caso do CAPS 3AD, é permitido que você permaneça nesse acolhimento noturno. Acolhimento noturno por até 14 dias, ou 14 noites, né? Num período de 30 dias. E caso eventualmente esse período tenha que ser repetido, né, prolongado, tem que ter a Coordenação Municipal de Saúde Mental tem que fazer um relatório circunstanciado dentro desse projeto terapêutico singular, justificando as razões do porquê que essa pessoa precisaria ficar mais tempo.
Então lembre-se, de novo, não é uma internação, a pessoa entra e sai no momento que quiser. É a pessoa que vai lá, ela encontra amparo de forma ambulatorial e ela encontra a possibilidade de eventualmente dormir lá se precisar. Então, não é não são especialistas que vão verificar ou não se ele precisa ficar mais tempo lá. São especialistas que vão verificar se esse paciente preenche requisitos, preenche condições a justificar que ele continue lá. A porta está sempre aberta, ele entra e sai no momento que ele quiser. Seguindo. Vamos ver. Redução de danos. É o que mais tem que chamar a atenção de vocês. Rede diversificada, ações de serviços. Sim, sempre que você for lidar com o caso também do CAPS, a própria resolução fala que tem que ter uma rede diversificada. Então as ações, elas têm que se prestar a melhoria, né, maior qualidade de vida em relação à sua saúde mental, mas isso não necessariamente tem que ser feito cirurgicamente, então somente nesse ponto. Até porque questões relacionadas à saúde mental, né, a gente foca muito no álcool e outras drogas, mas não é só relacionado a isso. Muitas vezes as complicações relacionadas a transtornos mentais têm muita relação com a pobreza. Então guarda correspondência com ausência de habitação, problemas na escola, problemas do trabalho, discriminações de todos os tipos diferentes, ou então problemas relacionados ao próprio tráfico de drogas, né, a pessoa que é um usuário de drogas. Então, quando você lida com uma questão como essa, o poder público tem que ver de uma forma geral, e não simplesmente atacando, não, o problema é só esse. Né? Então, você analisando aquela situação como um todo, você vai verificar que, bom, o que faz para essa pessoa ter uma saúde mental melhor? Não é entupir a pessoa de remédio. Né? Entupir a pessoa de remédio não vai solucionar o problema. Você vai atacar a consequência, não a causa. Qual que é a causa desse transtorno mental que a pessoa tem? Uma condição de insalubridade, porque a pessoa não tem residência, porque ela mora na rua, ou porque ela mora num local que não tem esgoto. Ficou sabendo dessa informação? Comunica aos setores responsáveis para que possa dar a atenção específica para seus problemas. Ok. Isso é a portaria do Ministério da Saúde, 1190 de 2009. Vamos para a portaria 130 de 2012. Essa portaria, ela trouxe algo de diferente, porque olha só, a gente está falando de duas diferenças. Então tem a diferença quantitativa e a diferença temática. Quantitativa 1, 2 e 3, sendo que a 3 tem algumas especificações a mais, e a temática é que essa daqui é mais abrangente, essa daqui é especificamente público infantil, e esse aqui é o público AD. Assim, uma questão interessante. Municípios que não têm CAPS-I podem ser atendidos nos outros CAPS. Eles não deixam de pertencer à condição humana só porque não tem um CAPS-I ali no local. Mas, nesses CAPS onde atendem crianças e adolescentes, porque não tem um CAPS-I, tem que ter gente especializada no trato com infância e juventude, né? Sob pena de você poder até piorar a situação, poder até ter uma violação de direitos por não ter pessoas especializadas. Pois bem, então essa portaria 130 de 2012 trouxe uma coisa que até na prática já tinha, mas regulamentou melhor, que foi o CAPS AD3. Juntou os dois. Na prática isso nunca foi impeditivo, porque assim como que você tinha 1, 2 e 3 aqui, você tem 1, 2 e 3 aqui, e tem 1, 2 e 3 aqui, né? Como eu falei, aqui é simplesmente uma diferença de quantas pessoas podem ser atendidas e de quanto que esses CAPs estão sendo equipados, e aqui com algumas coisas a mais. Mas o CAPS 3AD, ele tem algumas especificações próprias, porque como esse público aqui, AD, é considerado como especial, né? Porque tem uma questão que, segundo aqui a portaria, é tida como de urgência, né? Que você precisa dar uma resposta pública, eles criaram umas especificações para esse tipo de serviço. Então, segundo diz a portaria, define-se sobre o CAPS AD3, que deverá se constituir num serviço aberto. Deixa eu apagar as outras coisas, vou focar aqui. Centros de Atenção Psicossocial. São os nossos CAPs e as duas portarias.
Perguntas? Então tá bom. Vamos falar um pouquinho sobre a lei antimanicomial agora. Essa lei também está no edital de vocês. É a lei 10.216 de 2001.